festas de fim de ano estão chegando e nesse período as árvores de Natal ganham espaço. São os mais variados tamanhos, formatos e materiais para decoração. Mas os pinheiros naturais e aquela flor linda conhecida como bico de papagaio ainda são os queridinhos do momento. Além de decorar, eles ajudam na conexão com o verde e transformam o ambiente. Agora a gente aprende todas as dicas para cultivar bico de papagaio e um pinheiro em vaso. E a gente vai trazer para dentro de casa esse pedacinho da natureza que nessa época do ano fica ainda mais lindo. Quem nos ensina é o professor de jardinagem, Randolph Fidêncio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu querido. Muito Tudo boa bem? tarde. Tudo ótimo. Tudo ótimo também. Com verde, com planta, fica mais animado, mais gostoso ainda, né? Eu tava até comentando com ele agora, eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo um pinheirinho de verdade, não é? É bom demais, né? É muito lindo, faz toda a diferença, né, Randall? Faz. Esse aqui, no caso, é uma tuia, né? A espécie da planta é tuia limão. Pode ver que ela tem uma cor mesmo que lembra limão. E até o aroma dela, se você conseguir passar a mão nela, vai sentir um cheirinho gostoso de limão. Nossa, bem refrescante. É mesmo, que legal. O tom de verde dela é legal também para dar uma animada aí, né? Ela fica, parece que tá meio acesa, sem ter luzinha. Então é super indicada para ter em casa. A gente tem que falar, deixar assim bem claro que tem duas categorias de árvore de Natal natural. Aquelas que estão com os dias praticamente contados, né? Que vão durar no máximo até o Natal e não vão passar dali, porque já foram produzidas para isso. E um caso como essa daqui, que é para ter vida longa. Então, na hora de você comprar, o que você estiver pensando, né, no que colocar dentro de casa, vale a pena pensar melhor. Quer uma planta que vai durar além do Natal para poder colocar no jardim, ou algo descartável que também não tem problema, é só a intenção de quem vai comprar que vai dizer qual caminho ela vai seguir. Porque vai crescer. Vai crescer. E aí, para a planta, o que acontece com as árvores de Natal, né? Você compra uma planta super saudável, ali no vaso bastante tempo cultivada, bem enraizada. A pessoa coloca tanto enfeite nela, tanta luzinha, que acaba parecendo que não é mais uma planta natural, parece ali um enfeite. E aí o que acontece? Coloca na sombra, num lugar escuro, para conseguir enxergar as luzinhas piscando. Já é a primeira coisinha ruim já para a planta, né? Planta viva precisa de lugar bem claro. Os pinheiros são arvorezinhas, então quanto maior a quantidade de luz, até a luz do sol que ele receber, é melhor. Então se você quer que dure a sua árvore de Natal saudável, já posiciona ela perto da janela ou de uma porta de vidro para ter esse contato com a luz natural. Isso é super importante. O outro detalhe é que fica tão bonito que a pessoa acaba esquecendo do básico, que é a rega. Né? Então, você comprou a planta bem, tá saudável, mas ela tá ali caminhando para o final, porque você deixou num lugar escuro muitas vezes e esqueceu de dar o básico para ela, que seria a água. Aí a pessoa esqueceu totalmente de regar e ouve a gente falando, então eu vou lá regar agora, pega o regador, vem e encharca a planta toda. Não é por aí. Para o seu pinheirinho durar bastante, deixa eu te mostrar aqui. Por favor. A gente tem que achar um ponto aqui embaixo para entrar com o regador, vou até pegar o meu que eu deixei aqui. Então eu nunca vou chegar no meu pinheirinho e molhar ele todo aqui por cima. Tá. Porque se ficar úmido aqui no meio, já começa, né, a ter problemas de doença, de fungo, etc. Então, eu acho um pontinho aqui embaixo para eu entrar com o meu regador. Lembrando que ali tem terra, né, ó. E vai na terra. E molho a base, molho ali o vaso, onde eu sei que tem a terra. Tá. Então, quantas vezes eu faço isso? Normalmente umas 2 vezes por semana. Se, por exemplo, agora aqui, para nossa felicidade, tá chovendo, né, na minha região aqui também, então tá tudo mais úmido. Você pode pular um pouco a rega. Na dúvida, coloca a mãozinha ali na terra, põe o dedinho ali por cima, sentiu que tá seco, é hora de regar. Sentiu que ainda tá úmido, pula aquele dia, espera mais um pouquinho, mas lembra que é uma planta, né, um ser vivo. Um ser vivo. Uma árvore natural que você quer que dure, então atenção. Essas duas coisas básicas já vai garantir uma vida mais longa para sua arvorezinha. E aí, a arvorezinha que vai crescendo, como que é esse crescimento dela? Eu tenho que mudar de vaso depois de quanto tempo? Assim, ela vai crescendo devagar, né? O pinheiro é uma planta de crescimento lento, então o vaso que ela tá, esse tamanho que é bem proporcional aqui, daria para ficar um bom tempo. Vamos supor que a gente vai fazer uma contagem regressiva agora pro Natal, né? Vai aguentar numa boa nesse vaso, elas já estão acostumadas, aí a gente só vai se preocupar em mudar quando começa a soltar muita raiz por baixo do vaso, você enxerga aqueles cabelinhos ali saindo por baixo, ou quando ela começa até a deformar o vaso, ela começa a pedir espaço, pedir espaço. É hora de você pensar, vou passar para um vaso maior, que é super bacana, ou para o chão. Aí é um outro detalhe, né? Que local você vai colocar? Muita gente pega um pinheiro pequenininho,
não visualiza que daqui a uns anos ele vai estar uma árvore gigantesca. Então pega um cantinho ali do jardim e fala, vou colocar aqui porque é pequenininho. Acaba esquecendo, né, no dia a dia. A hora que passa uns anos e se assusta, aquilo virou uma árvore, um pinheiro enorme. Aí pode virar até um problema. Então, alguns tipos de pinheiros, eles têm um crescimento realmente diferente. Essa aqui é de um tamanho médio. E tem aqueles outros que vão ficar bem grandões. Vale pesquisar, né? Tipo, pesquisa como essa planta fica adulta. Aí você acha um lugar ali no jardim com espaço suficiente para, principalmente, não ter dor de cabeça depois, né? Ter que cortar a árvore, ter problema com piso muito perto, parede, então... Mas isso é outro detalhe. Vamos curtir. Vamos curtir o Natal com uma plantinha natural e viva e fazê-la durar bastante tempo. Boa. E agora a gente tem o bico também, que é lindíssimo, esse é o tradicional, total, Nossa, né? ele é muito lindo. Ele já tem até as cores, né? O verde e o vermelho, que são consideradas as cores do Natal. Também aqui a gente tem um problema que é o seguinte, as pessoas agora vão comprar ou vão ganhar bastante essa planta e originalmente é uma planta de ambiente externo. Essa aqui, a minha mãe tem uma dela grandona, aliás, eu vou mandar um beijo que amanhã é aniversário dela, mas vou deixar pro final, que ela tá nos assistindo ali. Não podemos esquecer. Ela tem uma dessa, ela colocou um vaso grande no sol, a planta sente um pouquinho o estresse, cai um pouco de folha, ela vai crescendo linda, fica grandona, vermelha, então... A gente olha para isso aqui e tem que imaginar, é uma planta que pode ficar grande num ambiente externo. E até que tamanho? Que ela fica, então, se for no vaso, a da minha mãe tá mais ou menos assim, ó, quase da minha altura, vai 1,75 m mais ou menos. Enorme. No solo, no chão, que ela tem bem mais espaço para a raiz, né, se desenvolver, ela fica um arbusto maior, até uns 3, 4 metros, depende. Lindo. Você imagina isso aqui no meio de um jardim. É isso que eu tô pensando. É maravilhoso. Que lindo. Vamos então para os detalhes. A mesma coisa, eu não posso deixar a minha planta num lugar muito escuro. Posso decorar minha mesa ali, hora de receber uma visita, ou até na noite, né, ou no almoço de Natal. Posso colocar ali tranquilo, mas pro dia a dia, enquanto ela está no vasinho pequeno, janela. Tá. Agora, eu vou te contar algumas coisas. Ela está num vasinho aqui apoiado, porque a minha ideia é passar desse vasinho pequeno para o maior, que é esse aqui maravilhoso. Tá lindo. Se der tempo, a gente planta juntos. Tá. Detalhe, muita gente olha para essa planta e fala, aquela de flor vermelha do Natal. Na verdade, isso aqui, se você olhar o formato dela, isso é uma folha vermelha. Então, olha a natureza como é sábia, né? Ela nasce assim verde, vai ficando vermelha para distrair os polinizadores, porque a florzinha é mesmo essa coisa mais delicada aqui no meio, ó. Lindeza. Então, se vem um pássaro ou um inseto com muita vontade aqui no meio, pode danificar. Então, eles se confundem achando que esse vermelho seria a flor, né? Não conseguem enxergar, então é uma defesa da planta. Mas essa folha foi modificada, ficou com esse tom, para proteger o miolinho, que é o amarelinho aqui. Para você que vai manusear e vai colocar a planta para cá e para lá, bastante cuidado. Eu vou tirar uma folha dela aqui para a gente ver o seguinte. Ó, dá para ver aqui, se eu parar aqui, dá para enxergar ali? Gente! Uma seiva, parece um leite, que é bem tóxico. Então, se você for manusear ou for fazer uma poda de propósito ou mudar de vaso, bastante cuidado. Ou crianças e pets, né? Percebeu que quebrou qualquer parte da folha, pega com cuidado e descarta sem entrar em contato com essa seiva, porque ela, se você, sem querer depois passar a mão no rosto, né? Nas partes mais sensíveis, os olhos, o nariz, pode dar bastante problema. Então, é legal falar, não deixem de ter a planta por conta disso. Sim, mas é bom a gente atenção com esse detalhe, que ele é muito importante. Nossa, que interessante. E quando que a gente pega para mudar essa planta ou qualquer uma outra de vaso para um vaso maior? Quando ela começa a ficar desproporcional, ela vai crescendo bastante, que a gente gosta, né? Que a planta cresça bastante, mas ela começa a ficar desproporcional para o tamanho do meu vasinho. Então, eu sempre pego um vaso um pouco maior, pode ver que aqui ele não é tão maior, ele é um pouquinho só, né? E para fazer o plantio da forma correta, eu trouxe aqui a gente precisa, o vaso, claro, tem que ter o furo, né? Por onde vai escorrer a água, mas para a água escorrer com facilidade, não ter nenhum risco de entupir, a gente faz a famosa camada de drenagem, que eu jogo um pouquinho de pedra. Nesse caso aqui eu vou colocar argila expandida, são essas bolinhas, volta aqui. Essas bolinhas de argila, que são bem levinhas. Posso usar pedrinha, o que eu quiser para pôr no fundo, só para proteger aquele furo. Tá. Então eu vou colocar. É uma camadinha mesmo, ó, não precisa nada exagerado, não tem muita... de falar, é uma quantidade específica. Só não, para fazer o fundinho. Fazer um fundinho. Aí pega um pouquinho de terra, essa terra boa para vaso, que é essa terra bem soltinha.
Não pode ser aquela terra muito dura, sabe, que vai ficar muito compactada, Nem né? muito argilosa também, né? Isso, exatamente. Coloco aqui por cima da argila. Para eu ver a altura, eu praticamente cobri a argila com a minha terra, né, com o meu substrato. O substrato ele é um preparado para vaso porque ele dá mais condições para a planta em vaso se desenvolver melhor. Ele é mais leve do que a terra. Claro que em casa, né, se você não tem, usa a terra de quintal, o que tiver. O que tiver. Mas se eu conseguir um substrato que ele é comprado, para a planta é melhor. Ó, já vou medir aqui para ver que ele cabe tranquilo, tá vendo? Antes de fazer o plantio. Para não ficar de coloca e tira, coloca e tira. Boa. Aí, ó, aperta um pouquinho o meu vaso para tirar, ele sai praticamente inteiro e deito a planta aqui. Agora é só completar com terra essa parte vazia, tá? Mas uma coisa importante, para todo cultivo que eu for fazer, planta que eu for colocar no chão, em vaso, eu sempre mantenho esse nível aqui, onde está a minha mão. O mesmo nível que ela tá aqui no vasinho anterior, ela vai ficar no meu vaso novo. O que acaba acontecendo por engano, a pessoa que não tem muita experiência fala assim, eu quero que a planta fique maior. Venho e coloco ela mais alta aqui, para fora, com a terra aparecendo, não é bom. E nem o contrário, colocar ela lá no fundo do vaso como ela estava antes, lá embaixo. Então, isso aqui tem que ficar nessa altura saudável para a planta. Aí, aquela mesma história, né? Eu vou lembrar de regar, de deixar minha plantinha no sol para ela conseguir ter a vida longa que eu quero. A questão do tamanho do vaso, a gente tem essa proporção porque fica bonito, ó. Eu vou segurar ele aqui. Lindo mesmo. Se ele fosse muito menorzinho ou a planta muito maior, não tem essa proporção, que é o que deixa o meu vaso bonito. Bonito, verdade. Então, assim, não tem 3 meses para mudar, 5 meses, nem 1 ano. É você observar, quando essa parte de cima ficar muito maior, que a parte de baixo, que é o vaso, é hora de eu passar para um vaso maior. Ou uma segunda opção que muita gente tem receio e dó de fazer, que seria podar essa parte de cima para manter a proporção da planta. Mas esse aqui é o caminho mais bacana para ela ter uma vida e um desenvolvimento bem saudável, assim, crescer, né, que é o que a gente quer. Nossa, ela é linda. E para regar, quantas vezes também? 2 vezes na semana? 2 vezes na semana é o suficiente, a mesma coisa. Evito de molhar muito as folhas dela, venho aqui na base do vaso e rego. Quando a gente acaba de fazer o plantio para um vasinho maior, é legal você fazer uma rega bem abundante para ela escorrer água por baixo, para o substrato, a terrinha que você colocou ali... Assentar? Exatamente, se assentar, ocupar todos os espaços. Depois, eu sou professor de jardinagem, eu nunca faço em casa ou na minha loja a rega toda vez para a água escorrer por baixo, não é necessário. Eu já vou me acostumando ali com a necessidade da planta e o tamanho do vaso, coloco, faço uma volta aqui, né, com água em volta dela, sei que todas as raízes vão receber água e não preciso ficar encharcando. Uma, para não sujar o meu espaço, a minha bancada, e outra para economizar água, né? Tá tão... Apesar que agora tá chovendo, mas a água tá um artigo tão mais valioso do que nunca, então não desperdiço, acerto a minha rega, a planta fica feliz, eu fico feliz, a casa fica mais bonita Com e certeza. todo mundo fica bem. Tem perguntinhas para você. Vamos lá, Vamos lá. Léo. Isso aí, regue papai, mas regue na paz. Vamos ver aqui, ó, perguntinha para o Randall da Mônica, de Betim. Oi, Mônica, boa tarde. Como faço para controlar lagartas que aparecem no bico de papagaio dobrado? Dobrado, é isso aí. Dobrado. Obrigado, é quando ele tem aquelas folhas que parecem meio repolhuda, assim, né? Ele dá mais folhas do que esse comum aqui. A lagarta é o seguinte, a gente tem que fazer um controle dela manual mesmo. Quanto mais eu conseguir retirar, mas você pode pensar numa pinça, tá? Para não ir lá com a mão. A mão na pinça, quanto mais eu conseguir retirar, é melhor. E claro, posso aplicar um inseticida próprio para a planta, mas se você vê que ela já está começando a comer, até o inseticida fazer efeito, que eu sempre faço com todas as pragas. Se dá para pegar com a pinça, eu vou lá e retiro o máximo que dá. Se é pulgão ou cochonilha, venho com o dedo mesmo e vou limpando a folha rápido e ainda faço a aplicação do inseticida. São 2 medidas. A mais imediata, você liberar aquilo da planta e, na sequência, entrar com um inseticida próprio para a planta. Boa, limpa tudo Limpa primeiro. tudo. E depois A lagarta é o seguinte, você vai ver, se a gente tem uma mesa limpinha aqui, aí começa a aparecer umas pintinhas pretas ou vermelhas aqui, da onde veio? Da minha planta. Como? Alguém está comendo, então, né, comendo e descartando. No caso, você viu isso aqui, olho para minha planta, com certeza vou ver as lagartinhas, pego a minha pinça ou uma luva,
retiro tudo que eu consegui e depois aplico o inseticida. A gente tem algumas receitas que às vezes até fizemos. Fizemos aqui mesmo. Já tem no YouTube, né? Do Santa Receita, pode procurar. Com coisas caseiras mesmo, com detergente, com vinagre, algo oxigenada, mas a planta, quanto antes você percebe e quanto antes você age, ela consegue sobreviver numa boa. Boa. Porque é natureza, né? Eu trago natureza pra dentro de casa. Exatamente. Vai vir a natureza Vai aqui. vir a natureza toda. Vai vir borboleta, beija-flor, lagarta, pulgão. Isso é normal. É só saber conviver e dá tudo certo. Boa. Mais perguntinhas pra você? Mais perguntinhas. Bora ver. Da Érica. Boa tarde. Gostaria de saber se é mito ou verdade quando decoramos o pinheiro com essas lâmpadas que usamos na decoração de Natal. O pinheiro morre? Obrigado, Érica, pela pergunta. Érica, acho que muita gente tem essa dúvida. Não é exatamente isso que faz a planta morrer. Agora, principalmente, tem essas luzinhas de LED que nem esquentam tanto. Então não é isso. Claro, se você deixar praticamente só lâmpada em cima de uma planta viva, não vai ser bom, mas não é isso que prejudica a planta, aquilo que a gente falou anteriormente. É o local inadequado, a falta de rega, não é exatamente as lâmpadas de Natal. Não confundir com aqueles pinheiros que eles são cortados, colocados no vaso, já como eu falei no início. Só para aquela época, né? Só para aquela época. Então é legal você comprar numa loja especializada para poder perguntar pro vendedor, pro gerente, pro dono da loja, esse pinheiro, ele foi cultivado para ter vida longa ou ele é um pinheiro de Natal? Que a gente já sabe que tem vida curta. Tem essa diferença. Boa. Aí causa muita frustração. A pessoa fala, mas eu me dediquei, eu coloquei no lugar certo, eu reguei. Mas se ele é dessa turminha que foi cortada agora para servir de decoração, não foi erro seu. Foi só uma falta de informação, porque né, a gente tem para os dois públicos. Exatamente, boa. As espécies de pinheiro. Randall, foi rápido. Rápido mesmo. A gente quer fazer uma parte 2, porque o Randall trouxe aqui umas coisas muito interessantes quando a gente ganha uma planta e o que a gente pode fazer com ela. Você já volta antes do Natal, por favor? Claro pode que ser. Sim. Só não posso ir embora sem mandar um beijo especial primeiro pro meu tio, Osvaldo, que faz aniversário hoje, irmão da minha mãe. Um beijo, tio Osvaldo. E pra minha mãe, Dona Zita, que tá nos assistindo com certeza, que faz 83 amanhã. Super cheia de vitalidade, cheia de vida e também ama plantas. Então, minha parceirona, mãe, beijo enorme. Um beijo, Dona Zita. Dona Zita, né? Dona Zita, isso. Um beijo pra senhora, viu? A sua casa deve ter um monte de planta linda. Muita, não tem? Mas muita planta. Ai, coisa linda. Você de casa aproveita pra fazer pergunta, pra ver os vídeos dele no YouTube também. Ó, arroba qual que é? Não tem arroba aqui? É o Vila Nina TV. Vila Nina TV, tanto o Instagram mesmo. como o YouTube, o canal do YouTube, não tem letra repetida nenhuma, é Vila Nina TV. E o telefone é o 19 98218 4682, que é o WhatsApp. Isso, que a gente tira um monte de dúvidas e vai conversando. Quem ama planta sempre tem assunto, sempre tem dúvida, a gente sempre procura ajudar e também aprende. Com toda a conversa, a gente ensina um pouquinho e aprende bastante também. Gostoso. Obrigada. Obrigado a você. Um beijo. Outro.